Continuamos no estudo do Apocalipse capítulo 8, as trombetas. A gente parou aqui no verso 10, terminamos o 9, aqui no 10. E o terceiro anjo tocou sua trombeta, caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Queria mencionar que a terça parte foi falada anteriormente, nos estudos anteriores do capítulo 8. Também em mais detalhes vamos fazer um estudo separado sobre a terça parte, o significado dela. Então, os rios e as fontes das águas aqui sendo atingidas. O que significa a estrela também caindo? Então, a estrela pode representar poderes, né? Tem um lado bom, um lado ruim, bênção de Abraão, povo como estrelas, muito como estrelas. As estrelas falam de iluminação também à noite, que fala da igreja, fala de nossas vidas, mas pode falar também de quê? De poderes do mundo, Satanás, religião, poderes celestiais. Né? Então, a estrela do leste, a gente vê o nascimento de Jesus, aquela estrela ali. Então tem um lado bom, um lado ruim, fala realmente do brilho. A estrela tem um lado bom, da iluminação, fala do crente também, fala de ser muitos, né? A bênção de Abraão se torna muitos. A igreja um dia vai ser essa luminária também em grande número sobre esse mundo. Já é a verdade, mas muitas vezes acontece como aqui a gente vê nessa trombeta. É um poder que cai sobre as águas. Infelizmente as águas vão se tornar amargas. Filipenses, no verso 15 do capítulo 2, irrepreensíveis, né, fala da igreja, do crente resplandecer como luminárias, né, um brilho ali no mundo. Ali é a palavra. Essa mesma palavra aparece no capítulo 21 do Apocalipse, no verso 11, é o brilho da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que vai ter a própria luz de Deus, do Cordeiro, sobre ela. Apocalipse capítulo 1, verso 20, estrelas são os anjos mensageiros às 7 igrejas. Então, as estrelas estão ligadas com esses anjos mensageiros, inclusive não só os anjos celestiais, mas nós, a igreja, os crentes, somos também esses anjos mensageiros, né? Realmente a palavra anjo, tanto grego, hebraico, é a mesma palavra que mensageiro. Então não é à toa. O livro de Malaquias é bastante interessante, né? Porque ele é o mensageiro de Deus, né? Malaquias, esse nome. Então vemos no Gênesis 22, a bênção de Abraão, a descendência numerosa como as estrelas. No Gênesis 37, o sonho de José, sol, lua, estrelas se dobram para ele. Então é bastante significativo e ligado à igreja também. Somos esses mensageiros de Deus também aqui na Terra. A igreja deve iluminar este mundo escuro, sermos muitos, né, como as estrelas do céu. Isso é bem claro. As águas amargas, né, a idolatria que polui a terra. Esse tema de idolatria a gente vai ver no capítulo 9. Né, e Deuteronômio no capítulo 12, verso 2. Montanhas, montes, árvores, ídolos a serem destruídos. É o que a gente vê ali a palavra para o povo que estava entrando na terra prometida. E é significativo, montanhas, montes, ali onde eles colocavam ídolos. Né? Então essa montanha fala muito da gente, né? Monte Sinai, esse monte sendo abalado. Né? Então a vida do crente é esse monte. Ezequiel 6, idolatria de Israel nos montes, nos vales, nos rios. Então a boca dos profetas ali, que a gente vê em Jeremias, vários capítulos, versos ali, que vem muito de Deuteronômio, era ali como a água amarga, como essas águas que se tornam amargas aqui nessa trombeta. Em Deuteronômio 29 a gente vê a idolatria, que é esse veneno, essa losna, fel. E Jeremias vai tirar tudo isso, né? Deus vai mostrar ali o profeta, baseado realmente ali voltando na Torá, Deuteronômio. No capítulo 8 de Jeremias, do profeta ao sacerdote, havia o que? Enganação. Jeremias 9, aqui alguns versos, deixaram as leis de Deus, seguiram seus corações. E aqui no capítulo 9, verso 15, a consequência, comerão losna e beberão água de fel. Se aconteceu literal ou não, a verdade é que
espiritualmente é isso. É uma vida onde a idolatria, a falsidade religiosa acaba ali, no caso aqui das trombetas, aqui nessa trombeta, no caso aqui dessa trombeta, a água fica contaminada, né? Realmente a palavra genuína de Cristo, realmente contaminada. Infelizmente, é o que acontece inclusive nos dias de hoje. As 4 trombetas, lembrando aqui, tem um gráfico mostrando cada uma delas, aqui do capítulo 8. Então a gente vai vendo elas atingindo aqui realmente céu, terra, mar, natureza. Então, destruição das obras mortas, né? Os poderes celestiais abalados, né? Ainda não com toda a potência ali que a gente vai ver nas taças em seguida, que por sinal, tudo isso acontece inclusive nos dias de hoje, né? Essa roda girando sobre nossas vidas, o mundo também. E no Apocalipse capítulo 9, no verso 20, a gente vai ver culminando que não se arrependeram das obras de suas mãos. Apocalipse 9, no verso 20, capítulo seguinte, a gente vai ver que é ligado à idolatria, né? Tudo isso para que nós, a igreja, se arrependa das obras de suas mãos. O quê? Idolatria são as obras das mãos que adoram ídolos de ouro, prata, madeira, etc. Não podem ver, ouvir, nem andar, nem falar, nem tocar. A gente vê salmos sobre isso. Êxodo 20, idolatria versus as obras das mãos de Deus. Ali nos 10 mandamentos, ali no Monte Sinai. Aí fala o quê? Para não fazer ídolos ali, similar ao quê? Ao que está no céu, embaixo na terra, nas águas debaixo da terra. Então realmente é isso que vem atingindo aqui nas trombetas, né? Natureza, realmente montes ali, águas amargas, sol, lua, estrelas, poderes celestiais, tudo fala de a parte espiritual ligada à idolatria e obras de nossas mãos, muitas vezes que estão dentro da igreja. Infelizmente a igreja está cheia dessas coisas. Eu falo, a igreja até em geral, seja outras religiões que não a cristã, que aí nem se fala, mas realmente todas as religiões, inclusive mesmo cristãs, existe um pouco ou muito disso, né? E realmente nossa função, uma das nossas funções é realmente propagar, fazer essa mudança, né? Propagar essas mudanças para que o reino de Deus possa ser genuinamente estabelecido. E no verso 11, o nome da estrela era Absinto, a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas, né? Essa palavra absinto, ela inclusive tem ligação com uma planta, que eu coloco aqui a foto, a imagem dela. O absinto fala da amargura do pecado, da religião. Efésios no capítulo 4 a gente vê essa amargura. Toda amargura, ira, cólera sejam tiradas dentro de vós. Atos 8, né? Simão, ali, uns versos interessantes de Atos no capítulo 8. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Veja só. Então, tudo é idolatria, pensamentos errados, doutrinas erradas, inclusive. Então, a lós na fel é uma justiça pervertida. A gente vê isso em Amós, capítulo 5, verso 7, capítulo 6, verso 12. E Hebreus ali no capítulo 12, verso 15, no Novo Testamento, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então fala até de brotar ali com uma planta, realmente, porque é uma planta, ligação com a planta. Amargura e fel, mencionado várias vezes no Antigo Testamento, né, associados com idolatria e julgamentos de Deus. Inclusive essa planta, chamada de losno ou absinto, também erva do fel, é uma planta medicinal, mas contém substâncias tóxicas, né, pode vir para o bem e para o mal. E realmente interessante que é isso que Deus usa realmente para curar, muitas vezes, né, trazendo amargura, seja de várias formas, no mundo, na vida da igreja, nossa vida individual, para que a gente possa entender os julgamentos e sermos curados. Então a idolatria polui a terra.
Como tenho falado alguns desses versos, montes, vales, rios, onde a idolatria ali nos tempos de Israel estava. Jeremias também, que vem ali de Deuteronômio. Tudo se repete novamente, infelizmente, com a igreja, deixando a lei de Deus, deixando outras coisas entrarem nos nossos corações, e aí é como se fosse uma água, uma losna, uma água de fel, né, um absinto, uma água amarga. Liga muito também a saída do povo de Israel do Egito, mais uma vez, né? Ali é Mara, as águas amargas, né? Mas é um estudo até a parte bastante interessante ali. O nome Miriam também, o significado de Miriam e as águas de Mara. Miriam e a ligação com águas é muito interessante. Céu, terra, né? Como já tenho falado, verde, montes, águas, mares, sol, lua, estrelas, né? Poderes celestiais atingidos. Né? Já falei muito desses versos aqui, mas tem muita ligação com a Sodoma e Gomorra, veja só, a destruição de Sodoma e Gomorra, veja só, e a ligação com o Apocalipse. Sodoma e Gomorra, o julgamento vindo lá de cima, né? O fogo que desceu, a mesma coisa a gente vê aqui no Apocalipse. Veja só, a terra foi abrasada com enxofre e sal, nada produz, né? Nada produzirá, crescerá. Realmente ali são avisos para o povo de Deus, né? Para Israel não se tornar assim como Sodoma e Gomorra. E essa é a terra prometida que a gente tem nesse lugar perante Deus, diante de Deus, que não pode estar improdutivo, né? E a produção tem que ser uma produção verdadeira, é bom lembrar isso, para que não se torne ali frutos de idolatria também, ou misturados com idolatria, sabendo que 100% a gente não atinge a verdade. Eles tinham deixado a aliança de seus pais, né? Ou ali na verdade é uma profecia para se eles deixarem em Deuteronômio, e é isso que realmente aconteceu se a gente vê Jeremias, Ezequiel e outros profetas. Então a terra vira um deserto, essa que é a ligação, né? Apesar que aqui nas trombetas, essa parte nas taças é completamente, mas é como se a terra virando um deserto, e é onde está o alimento, né? No deserto. Mas, por outro lado, é a dependência de Deus que tem que vir através disso, dos julgamentos. Né? Até águas amargas de Mara, né? Uma árvore lançada para curar, né? O próprio Cristo. E a gente continua aqui no próximo verso 12. Quarto anjo tocou a sua trombeta, ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Veja só aqui os poderes celestiais. Então, tudo ligado ao céu e terra sendo despidos, a gente viu isso no capítulo 6 do Apocalipse, né, e o contraste com os vencedores vestidos de roupas brancas, e realmente contraste com o céu se despindo da sua luz, né? A luz que a gente vê no Salmo 104, que é realmente o símbolo da glória de Deus. Deus se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. No capítulo 6 a gente vê o céu se enrolando, né? Em vez de estar estendido como uma cortina, se enrolando. Tudo simbologia realmente dos julgamentos de Deus para uma igreja, um povo que não está ali refletindo realmente a glória de Deus. Sol, lua, estrelas falam de poderes de liderança, líderes do reino de Cristo, né, escurecido pelo falso evangelho dos nossos dias e de várias coisas que até já aconteceram. A terceira parte fala de uma grandeza, o que sobra da carne removido, a morte removida. Então é interessante lembrar sempre também a questão da lua, o calendário ali do povo hebraico, do Antigo Testamento, as festas de Israel. Então a lua fala das festas de Israel. É bom a gente sempre lembrar essa ligação com o calendário ali do povo do Antigo Testamento. E fala tudo realmente do crente na presença de Deus, né? Porque as festas de Israel têm um significado simbólico, espiritual bastante profundo, né? De estar na presença de Deus. O calendário, as 7 festas de Israel, muitos outros eventos e festas ali do Antigo Testamento. As estrelas falam dos mensageiros do Evangelho, inclusive anjos, aqui no Apocalipse, inclusive a igreja também. E a gente termina aqui no verso 13. Olhei, ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, eu sou sempre grande, ai, 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 3 ais, porque
mais 3 julgamentos por vir. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes. Veja só, as trombetas são vozes. Por causa das outras vozes, das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Veja só, trombetas, ligação com vozes, realmente é isso que a gente vê no Monte Sinai. Realmente ali o som da trombeta, a palavra no hebraico, som, é a mesma que voz. Realmente a tradição rabínica, comentando sobre o Monte Sinai, fala da voz de Deus ali trazendo julgamentos, as leis para o povo de Deus ali no Monte Sinai. Então aqui é a simbologia da Terra Prometida, se a gente for imaginar em figuras, em um desenho. Terra Prometida é esse local onde tem água pura, abundante, a natureza, os frutos da terra, a chuva, né? O céu iluminado por estrelas brilhando, o sol, a lua. É claro, às vezes a chuva ali vindo, a escuridão e os julgamentos de Deus, mas o que a gente vê nas trombetas, nas taças principalmente também, são uma terra sendo severamente julgada. E mostra realmente o crente sendo diminuído, né, a diminuição através das pragas, da doença, da peste, né, da morte, da fome. Tudo isso é a simbologia dos julgamentos de Deus para que haja uma diminuição. Veja só esse tema de grandeza e diminuição. É daí que a gente vê os números aqui no Apocalipse. E é lindíssimo isso porque é Deus trazendo a diminuição para que a gente diminua e, é claro, Jesus cresça em nós. Então 4 julgamentos foram suficientes ou quer mais 3, né? Realmente o ai, ai, ai. E a idolatria, né? A igreja muitas vezes adorando a sua própria imagem carnal, o seu próprio ministério, né? O ministério que se torna acima de Cristo, inclusive. Ministério que muitas vezes não traz a conversão genuína, né? Que a palavra de Deus é espalhada, isso aí eu não tenho dúvida, de qualquer jeito. Existe muitas vezes algum benefício, mas infelizmente, né? Muitas vezes não atinge o propósito de Deus. A gente vê esses julgamentos vindo como as rodas dos carros. Eu falo isso porque a gente vê os cavalos no capítulo 6, e a gente vai vendo 7 selos, 7 trombetas e várias outras coisas. Coloco aqui inclusive as 7 taças aqui no meio dessa roda girando, porque não existe uma época específica, tudo isso vai acontecendo na história da igreja. É claro que os julgamentos e certas coisas vão acontecer, mas precisamente, ou talvez mais claramente, a gente vai ver em certas épocas, e os julgamentos vão só crescendo, é verdade, tribulação até grandiosa, que eu diria até já tem acontecido, mas vai mais intensamente ainda acontecer. Esse rolo, essa roda dos carros, né, essa simbologia da roda dos carros, né, que são 7 selos, trombetas, trovões, né, no capítulo 10 a gente vê os 7 trovões. Os julgamentos vêm velozes como cavaleiros e cavalos, né, em seus carros. A gente vê várias coisas ligadas a isso, né, como Gilgal, ali a entrada do povo na Terra Prometida, livro de Josué. Fala ali, o opróbio foi rolado fora, ali ligado também a 7 voltas ali na cidade de Jericó, tudo ali no mesmo contexto, né, a palavra ali é rolado, daí que vem esse nome Gilgal. O próprio nome Gilgal ligado à visão de Ezequiel ali, e as rodas, né? E a tradição rabínica tem um estudo sobre isso, fala que ali é como os carros de Deus, né? Fala das rodas, não fala de carros, mas ali realmente os carros de Deus e o julgamento ali vindo nos tempos de Ezequiel. Elias ali, esse arrebatamento que mostra ali a visão dos carros, o exército de Deus também, sempre ligado a julgamento. Interessante, ali tem a ligação com Gilgal, uma das cidades ali onde Elias estava antes de ser ali arrebatado. A gente vê algo bastante interessante, Apocalipse 8, Apocalipse 12, essa comparação, essa ligação. Muitas vezes a Bíblia explica-se através de comparação. Muitas vezes eu diria, na verdade, sempre, e Apocalipse 8 e 12 estão bastante ligados, né? Porque a gente vê Sol, Lua e Estrelas, às vezes em contexto diferente, mas o entendimento vai se abrindo, ligando as duas coisas. A gente vê também não um monte caindo, mas um dragão que é lançado, né, na terra, no capítulo 12, e a cauda leva 1/3 das estrelas. Coisa similar a gente vê
ligados a isso nas trombetas aqui no capítulo 8. Então a perseguição da mulher no capítulo 12, para tragar o filho dela, né, que eu diria ali 144 mil, esse filho. O dragão é precipitado na terra, veja só, ligado ao que a gente vê em Apocalipse 8. A mulher é alimentada no deserto, a gente vê os números ali, 1260 dias, né? Essa questão de grandeza, diminuição. Lançou da sua boca água como de um rio, a gente vê águas aqui. Então a terra ajudou a mulher e tragou o rio. Essa destruição ligada ao deserto que a gente vê no capítulo 12 e capítulo 8. Então realmente uma passagem explica-se pela outra e por outras passagens. E a gente vai ver mais sobre isso quando chegar no capítulo 12. Então realmente fala tudo do reino do diabo, da mentira, religião jogados na terra, né? Esse teste no deserto que a gente passa, saída do Egito, né? O teste no deserto. A perseguição dos santos, né? A verdade, o sangue dos profetas destruída, por isso que a gente vê o sangue aqui nas trombetas. A gente vê isso em Mateus 23, Apocalipse 16, 18, o sangue dos profetas derramado. Realmente isso vai derramando ali nas águas, né? A vida do mar morre, peixes, os crentes, né, postulantes a crentes, a gente vai propagando uma ideia errada. Claro, nunca a gente vai ter a verdade por completo, é verdade, a gente tem que continuar buscando, mas sempre trazendo a mudança, claro, nos reciclando quando Deus nos mostra uma verdade que anula a mentira. Águas amargas, né, fala da mentira, religião que não tem vida, não cura. Com isso o filho não nasce. Ali como um ventre, as águas de um ventre, onde o filho não nasce. E é isso que a gente vai ver quando chega Apocalipse 11, Apocalipse 12 também. E os números em Daniel, né, e vários livros, fala das bestas, a contagem, a diminuição, né, do povo. Então o ataque da igreja, ao mesmo tempo que é um ataque do inimigo, é um ataque de Deus julgando também. A igreja devorada, muitas vezes isso vem para o bem, para a diminuição, para que Jesus cresça em nós. E a gente vai continuar em seguida com o capítulo 9 do Apocalipse.